Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador estejam conosco mais um dia, nessa manhã chuvosa aqui em Fortaleza. Muita chuva, muita água. E o nosso devocional hoje nós vamos falar sobre o servo inútil, mas muito útil. E não é uma contradição isso. Nós vamos entender melhor depois da nossa oração. Então, eu convido você a curvar sua cabeça e, se puder, claro, fazer essa oração também. Bondoso Deus, amado Pai, Paizinho eterno, Tu que criastes os céus, a terra, o mundo, o universo, as estrelas, os planetas, o sol, absolutamente tudo. Te damos graças, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua magnitude, por absolutamente tudo que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por termos a oportunidade de lermos a Tua palavra, discernirmos sobre ela. Obrigado, Santo Deus, porque sabemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado, não nos deixando faltar absolutamente nada. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui presente diante de Ti. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Cuide de nós nesse dia, Senhor, provendo mais uma vez nesse dia o pão, o nosso pão, o pão de cada dia. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por absolutamente tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Somos pobres e pecadores e necessitamos de mais de Ti, Senhor. Portanto, olha para nós, olha para as nossas necessidades, cuida de cada um dos nossos entes amados que ainda não Te conhecem e que, porventura, precisam ser convencidos do pecado, do juízo, para que eles possam gozar da vida eterna, que em breve o Senhor voltará. Obrigado, Pai. Obrigado. Capacita-nos, preenche, Pai, absolutamente tudo que falta em nós, para que nós possamos verdadeiramente sermos o Evangelho vivo, que as pessoas possam ver em nós a luz, que nós possamos ser luz e sal na vida das outras pessoas também. Paizinho, que não seja o homem aqui falando sobre Ti, mas que seja o Teu próprio Espírito Santo falando no coração daquelas pessoas que necessitam. Cuide de nós, Pai. Cuide de nós nesse dia. Em nome do Teu Filho amado, Pai. Em nome do Teu Filho amado, é o que nós oramos e te pedimos. E que, acima de tudo, seja feita a Tua vontade. Amém. Amém. A leitura de hoje está na carta de Paulo para Filemão. Nós vamos ler ela toda, porque ela é bem miudinha. Mas tem grandiosíssimos ensinamentos para nós, para nossa vida. Paulo, ele tanto fala de amor, que aqui nessa carta ele expressa literalmente a prática do amor, ele expressa a prática do amor, é isso que você ouviu. Ele faz o amor, ele fala sobre o amor, ele pratica o amor, ele mostra como nós devemos agir também na prática do amor. E é sobre isso que o Espírito Santo quer falar tão grandiosamente no dia de hoje. Quem encontrou, por favor, se puder ligar o microfone, não precisa ligar o vídeo, se não quiser, né? Se puder ligar o microfone e fazer a leitura para nós. A leitura, Amém. a leitura também está na tela, tá certo? Mas convido você a abrir sua Bíblia e ler por ela. Quem pode ler para nós? Amém, eu vou ler. Hein, Jesus? Pode ler, então, por favor. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai,
e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmãos, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu estou mandando de volta a você, ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão do Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você, no Senhor, este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou, da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que eu estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que, por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Espáfra, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Amém. Amém, amém, amém. 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 Glória a Deus. Eu amo Amém. toda a palavra do Senhor, toda. Mas, em especial, eu amo essa carta também, Paulo a Filemão. Amo muito mesmo, muito mesmo. Bom, aqui nessa carta de Paulo a Filemão, nós aprendemos basicamente 6 coisas, tá? A primeira é a natureza do amor de Deus, porque ele nos amou primeiro. A segunda coisa que nós aprendemos aqui
além da natureza do amor de Deus aqui, que é praticada por Paulo e solicitada que Filemon a pratique, é o ensino dos princípios do relacionamento com os nossos irmãos. É o perdão, o amor, né, a prática da caridade, enfim, é um princípio desse relacionamento. Terceira coisa que a gente acaba aprendendo aqui, como introdução para a gente começar a discernir um pouco sobre essa palavra, é que essa carta ela descreve os efeitos da conversão do cristão. Como que a pessoa era antes de se tornar cristão e como que ela ficou a partir do momento em que ela se converte, a partir do momento em que ela aceita Jesus como o Senhor e seu Salvador. Então, não havendo mais diferenças entre nós. Então, não importa se, por exemplo, Filemão é um homem rico e se o Onésimo é um escravo pobre, agora todos somos irmãos. Então, a gente aprende também essa igualdade entre os que se dizem cristãos. Quarto ponto que a gente aprende aqui também é que Paulo ensina a como praticar o perdão. Como que a gente vai praticar o perdão a respeito disso, né? E nós vamos já entender um pouco mais por que Filemão teria que praticar o perdão com o Onésimo. O quinto ponto que a gente observa aqui é que não tomar posse daquilo que não é nosso. Se não é seu, você não pode tomar posse. Onésimo era um escravo de Filemão, não de Paulo. Então, Paulo não poderia tomar posse daquilo que não é dele. Então, Paulo nos ensina isso. E também, o sexto ponto é que não há limite para pregar o evangelho. Não há limite. Não há barreiras para a pregação do evangelho. Não há barreiras para a pregação do evangelho. Não importa se você está preso, não importa se você está solto, não importa se você é novo convertido, não importa se você é velho na fé, não importa se você sabe pouco sobre a palavra de Deus, não importa se você sabe muito sobre a palavra de Deus, não importa, não há limite para a pregação do evangelho, não há limite para a pregação do evangelho. Então, quando Paulo escreve para Filemão essa carta tão cheia de amor, tão cheia de perdão, tão cheia dessas primícias que nós ouvimos aqui, a gente observa alguns pontos. Primeiro, o que eu quero explicar para vocês. Vamos lá para o início da carta. Filemão. Filemão só tem um capítulo, Filemão é uma carta bem curtinha. Paulo escreve para Filemão. Paulo está preso. Nesse momento em que ele faz essa carta, ele mesmo fala, ele está prisioneiro, está em Roma preso. E Paulo escreve para Filemão. Filemão é um cooperador. Existe uma igreja que congrega na casa de Filemão. Filemão é um homem rico. Ele é senhor de escravos, algo que naquela época era completamente normal, ser senhor de escravos, negociar escravos. E Filemão ali era um homem que estava fazendo uma boa obra, era um homem muito fiel, era um homem amoroso, na prática do amor. O próprio Paulo fala a respeito disso, de Filemão. Áfia, aqui, essa mulher, é a esposa de Filemão, e o Arquipo é o filho de Filemão. Então, que também são companheiros de lutas, e a igreja que se reúne com você na sua casa, né? Falando aqui para Filemão, que essa carta é endereçada a Filemão, e que ele saúda a Áfia, sua esposa, seu filho, sua família, e também ele faz uma saudação à igreja toda que se reúne na casa de Filemão para orar, para pregar, para rezar, para oferecer suas súplicas para Deus, né? Bom, Paulo, ele começa essa carta dando graças a Deus aqui, a partir do verso 4, lembrando, né, falando assim, olha, eu lembro sempre de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Filemão, ele praticava o amor contra todos os santos. Esses santos aqui são os irmãos da igreja que congregam na sua casa. São as pessoas que estão congregando ali com ele, né?
A Bíblia, ela se refere aos santos do Senhor, são pessoas que são os cristãos que praticam a boa obra, que estão ali diante de Deus. Nós somos os santos de Cristo, somos os santos do Senhor Jesus. Esses os santos que Paulo está se referindo. A partir do verso 6, Paulo expressa que a vontade dele nas suas orações. Ele expressa falando que ele deseja que a comunhão que procede da fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. É o desejo que Paulo demonstra para Filemão sobre aquilo que ele vai pedir. É como se Paulo estivesse preparando na carta dele uma petição. Então, Paulo ele começa mencionando sobre isso. A partir do verso 8, Paulo ele começa a interceder por Onésimo. Onésimo era um escravo de Filemão, um escravo. Não se sabe como que Onésimo foi parar em Roma, preso com Paulo. Se ele foi atrás de Paulo, quando Paulo estava solto em Colosso, lá onde é a igreja de Filemão, né, na cidade de Colosso, a casa de Filemão, onde ele se reúne a igreja. Não se sabe se Onésimo vai lá ou se Onésimo, ao fugir de Filemão, é preso em Roma e levado para a mesma cela onde Paulo está. Ninguém sabe ao certo como que o Onésimo chegou até lá. Quando Onésimo chega e olha as pregações, né, de Paulo, ele se converte ao Evangelho. Então, ele começa a partir daqui a fazer e a demonstrar para nós que a pregação do Evangelho ele pode ser feita em qualquer lugar, mesmo em uma prisão. E Paulo, ele aproveitava sempre que estava preso para pregar aos presos, de fato e verdadeiramente, que estavam ali nas prisões. Paulo pregava aos presos, pregava aos guardas, pregava a quem poderia pregar ali dentro. Então, ele diz aqui no verso 9, né, que vem fazer um apelo com base no amor. Eu, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei quando estava preso. Onésimo é um filho que Paulo gerou quando estava preso. Esse filho aqui é lógico que Paulo, quando menciona que ele gerou, não é porque ele ficou grávido do Onésimo, né? Isso é uma coisa óbvia. Paulo ele fala que gerou um filho a partir das suas pregações. Onésimo aqui ele se converte. Mesmo na prisão, Onésimo se converte. E Paulo ele declara que no versículo 11, antes ele era inútil. O nome Onésimo ele tem um significado, e esse significado é a palavra inútil. O significado do nome Onésimo é inútil. Só que Paulo ele usa esse significado do nome de Onésimo para trazer aqui uma espécie de trocadilho. Ele usa essa palavra, o significado da palavra Onésimo, né, que é inútil, para mostrar agora que ele se tornou uma pessoa útil. E ele diz, antes lhe era inútil. Antes, o significado do nome dele era inútil, mas agora é útil. É como se Paulo estivesse dando um novo nome, um novo significado para o nome do Onésimo. Só que também utilizando da palavra inútil e da palavra útil para mostrar agora a conversão desse homem. A conversão, olha, antes ele era inútil, agora ele é útil. Antes ele não servia para nada para você, agora ele serve para alguma coisa. Naquela época, quando um escravo ele fugia do seu dono, existia uma condenação para isso, para que ele não influenciasse e os outros escravos não se vissem na condição de fazer a mesma coisa. A condenação para um escravo fugitivo era a pena de morte, exatamente para que os demais escravos entendessem que se isso acontecesse, eles também morreriam. Então, por isso que Paulo ele faz esse apelo a Filemão, pela vida do Onésimo, que antes era inútil,
o significado do nome dele, mas que agora ele é útil. Por quê? Porque agora ele é irmão em Cristo. Agora ele é uma pessoa que é útil. Isso também se dá para nós. Eu coloco isso para a minha vida. Eu falo por mim, Joelson. Antes, o quanto que eu era inútil para o Evangelho, o quanto que eu era inútil para Cristo. E hoje, o quanto que eu estou sendo útil para Deus. O quanto que existem pessoas que assistem, por exemplo, esses devocionais e que são edificadas pela palavra de Deus, porque eu me tornei útil para Cristo. É isso que Paulo está falando. Olha, antes ele era inútil, ele fugiu, talvez ele lhe roubou, como nós vamos ver um pouquinho mais na frente aqui, na leitura. Talvez ele pegou alguma coisa sua, ele lhe defraudou. Mas agora ele está pagando isso, agora ele é uma pessoa útil, agora ele serve ao evangelho, ele está servindo para mim, ele está me ajudando aqui na prisão. Então agora ele é útil. No versículo 12, Paulo ele fala: mando-o de volta para você como se fosse o meu próprio coração. Paulo ele demonstra aqui que ele não vai se apossar daquilo que não é dele. É um princípio do cristão. Aquilo que não é seu, não é seu. E você deve devolver. Você deve entender que aquilo que não é seu, não é seu. Você não deve se apossar daquilo. Então Paulo ele fala assim: olha, eu estou mandando ele de volta para você. No versículo 13, gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do evangelho. Olha o desejo de Paulo para com Onésimo. Será que Onésimo não está ajudando Paulo? Será que Onésimo não está sendo útil a Paulo? Sim, está sendo útil. Ainda assim, Paulo decide fazer aquilo que é certo, não se apossar daquilo que não é dele. E Paulo, ele faz aquilo que é certo. E o que é que ele faz aquilo que é certo? É para fazer a devolução daquilo que não é dele. Aqui no verso 14, quando você observa, fazendo a leitura do verso 14 e no verso 15, 14 e 15, mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Paulo aqui, ele mostra a providência de Deus na vida do Onésimo, a providência de Deus para com o Filemão, a providência de Deus para com o próprio Paulo. Deus, ele pega Onésimo, inútil aos olhos, talvez, de Filemão, leva Onésimo a Paulo, é pregado o evangelho também para Onésimo, Onésimo se converte, Onésimo começa a ajudar a Paulo, e agora Paulo ele quer que o Onésimo volte para Filemão, e Filemão o trate-o bem, como se ele estivesse recebendo o coração do próprio Paulo. Paulo ele sabe que se Filemão receber Onésimo, ele sabe que Onésimo vai acrescentar agora, a partir de agora, coisas úteis na vida dele. Então, para ajudar na igreja, ajudar no serviço. E Paulo agora mostra para ele, no versículo 16, só que agora ele não é mais como escravo, mas acima de escravo. Agora, Onésimo é irmão. Antes escravo, antes inútil, agora útil, agora irmão, não acima de Filemão, não abaixo de Filemão, nem acima, nem abaixo, mas agora como irmão, irmão amado. E Paulo ele fala, olha, para mim ele é um irmão muito amado. Então, se Paulo, o apóstolo Paulo, trata Onésimo como um irmão muito amado, quem dirá então Filemão? Como que ele deve tratar? Como que Filemão deve tratar o Onésimo a partir de agora? Como escravo? Como um irmão ou como um irmão muito amado? E Paulo continua,
E ainda mais para você, tanto como pessoa como cristão. Por que ainda mais para Filemon? Porque Filemon tem Onésimo como sua propriedade. Filemon, ele tem Onésimo como seu escravo. Só que agora não é só como escravo, mas acima disso, é como irmão. Por isso que Paulo coloca essa condição, ainda mais, ainda mais, ainda mais para você. Se para mim, se para mim, ele é um irmão amado, ainda mais para você, que tem um vínculo superior com ele. Então, se para mim, que não tenho tanta responsabilidade, ele é um irmão amado, então para você, que tem maior responsabilidade, qual é o vínculo que você tem que ter com ele? A mesma coisa que ele menciona, ainda mais para você. A partir aqui do verso 17 e 18, é interessante que Paulo coloca aquilo que, de repente, ele defraudou. Olha só, versículo 17. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim, porque somos todos iguais diante dos olhos de Cristo. Então, Paulo, ele menciona, olha, recebe-o como se você estivesse recebendo a mim. Olha o que está escrito no versículo 18. Se ele, no caso Onésimo, né? Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Paulo, ele sabe que Onésimo, na condição de escravo, não tem como pagar. Mas o que é que Paulo faz? Eu vou assumir a conta. Pode deixar que eu vou pagar esse negócio daí. Eu vou pagar o que ele estiver devendo. Não sei se ele, de repente, ao fugir, levou alguma coisa. Não sei se ele está devendo alguma coisa, mas se ele te prejudicou em alguma coisa, põe na minha conta que eu vou pagar. E Paulo, ele escreve aqui no versículo 19 algo que é muito, muito interessante. Olha só. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, 2 pontinhos. Eu pagarei. E aí, entre algumas Bíblias tem entre parênteses, né? Para não dizer que você me deve sua própria vida, ou sua própria pessoa. Filemon, por algum motivo, devia a vida dele a Paulo. O porquê? Ele devia a própria vida a Paulo. E Paulo fala, olha, eu vou pagar. Eu não preciso dizer, eu não preciso falar que eu vou pagar porque você me deve alguma coisa e porque você me deve a sua vida. Isso daí vai servir para que você pense 2 vezes antes de me dizer não. Ó, você está me devendo a sua vida, então você pense 2 vezes antes de dizer não. Você está devendo a sua vida para mim. É como se eu chegasse, por exemplo, para alguém que está me devendo um favor muito grande, e falasse, olha, lembra do favor que eu te fiz? Lembra daquele favor que eu te fiz? Lembra daquele débito que tu tem comigo? Pois bem, agora eu estou precisando de um favor seu. Então, a partir de agora, eu quero que você cumpra esse débito comigo, que você faça esse favor comigo, porque você está me devendo um favor muito grande. Paulo, ele não faz isso. Paulo, ele faz exatamente o contrário. Ele diz assim, olha, eu estou te pedindo isso, e mesmo você me devendo a sua própria vida, eu não quero que você perdoe a dívida por isso, mas eu vou te pagar. E eu não quero que você faça isso por obrigação, por você estar me devendo a sua vida. Não, não por isso. Eu quero que você faça isso por amor. Eu quero que você faça isso porque agora, Onésimo, que era inútil, agora é útil. Eu quero que você faça isso porque Onésimo agora é irmão em Cristo. Somos todos iguais. É a prática do evangelho que Paulo está pedindo para que Filemon ele faça aqui. É a prática do evangelho. Tratar o seu próximo como a ti mesmo. Amar o seu próximo. Como que você gostaria de ser tratado nessa condição? É a partir daqui que você deve praticar o evangelho. É a partir daqui que você deve fazer a prática do amor. E é aqui que Paulo está ensinando na prática a Filemon como fazer. É aqui que Paulo está mencionando a Filemon como que ele deve praticar, como que ele deve agir.
E é aqui que Paulo mostra para nós que nós devemos fazer. Paulo estava preso, Paulo estava passando por necessidade, Paulo estava sendo açoitado, Paulo estava algemado. Ainda assim, Paulo estava no meio de tantas dificuldades, praticando amor, praticando perdão, pedindo para que as pessoas pudessem, no caso do Filemão, praticar aquilo que Cristo nos ensinou. E isso é muito, muito lindo de ver na pessoa de Paulo. E ele quer que a gente faça a mesma coisa. A palavra de Deus quer que nós façamos a mesma coisa. E Paulo, aqui nessa passagem, nesse ponto aqui no versículo 19, ele quer que Filemão ele faça essa prática. Repetindo o que eu estou falando. Não porque Filemão devia algo muito valioso a Paulo, mas por amor. No verso 20, quando você olha o verso 20, ó, sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Não é porque ele está devendo alguma coisa. Não é porque Filemão está devendo a vida a Paulo. Não, é estarmos no Senhor. No Senhor. O que é que você tem hoje ao seu alcance que você pode compartilhar com o irmão necessitado no Senhor? No Senhor, no Senhor, em unidade com Deus. O que é que você pode fazer? Qual é a caridade que você pode fazer para alguém? E aí, Paulo fala, reanime o meu coração em Cristo. Reanime, porque isso traz bom ânimo. Se traz bom ânimo isso para Paulo, imagina para Cristo, quando você faz algo de bom para alguém que está passando por uma necessidade. Imagina para Cristo. E aí, do versículo 21, olha só, escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Talvez quando Filemão chegar lá, Onésimo chegar lá na casa do Filemão, talvez Filemão diga assim, olha, pega esse rapaz, tá perdoado aí o negócio, tá tudo certo, a gente, beleza, tá tudo beleza, volte aqui, meu filho, para casa, beleza, coloca uma roupa aí, pega uma chinela, põe uma chinela aí nos pés do Onésimo, pega uma capa, dá uma capa para ele, enfim, tá barbado, vamos fazer aqui a barba, tá com fome, vamos comer, fazer mais do que aquilo que está sendo colocado, sendo pedido. É um dever do cristão fazer a mais. Sabe quando chega alguém pedindo alguma coisa para você, esmola na porta da sua casa? Às vezes você tem uma banana, tem uma penca de banana ali, e você dá um pão de ontem. Sabe, dá o pão de ontem, mas dá também a banana. Não dá só a banana, dá o pão e dá a banana. De repente tem um pacote de bolacha a mais sobrando, dá um pacote de bolacha, aquela bolachinha, o wafer, dá um pacote de bolacha, mas dá a banana também. Faz o além, faz o a mais, faz aquilo que dá para você fazer a mais. Às vezes, na tua aljava está sobrando, mas na do irmão está faltando. Não é que tem pouco, está faltando. Se está sobrando, irmão, está transbordando. Não sei se você já viu uma vasilha, tem muito em feira, né? Aqueles jarros cheios de feijão, e aí o jarro tá assim cheio, e ainda tem uma montanha assim em cima do jarro de feijão. Se botar mais feijão, ele derrama. Tá sobrando, ele, sabe? Pega aquela sobra. Não é você tirar do que tem e deixar o seu um pouco vazio, não. Pega essa sobra, essa montanhazinha que está por cima do jarro, que está por cima daquele saco, o saco de feijão, o saco de feijão está lotado e ainda tem um monte de feijão assim por cima. Pega essa sobra, dá para o teu irmão, dá de coração. Tenha certeza que você está dando para Cristo. É o pequenino de Cristo que está necessitando agora. É isso aqui que Paulo está falando no verso 21. Aí, para finalizar, a partir do verso 22, vem uma saudação final. Além disso, prepare-se, aí ele vem falar sobre uma saudação final a respeito do que ele deseja para quando ele sair da prisão e voltar lá a Colosso para falar com Filemão, com a família, com os irmãos, com os santos da igreja de Colosso que estão lá. E ele vem com a saudação final. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero
poder ser restituído a vocês, né? Restituído a vocês, ser de volta para Colosso e de volta para lá. E ele fala aqui algo a respeito de alguns irmãos, né? Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, lhes envia saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. Graças ao Senhor Jesus Cristo, seja o Espírito de todos vocês. É isso. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem condição, sim, de ajudar o próximo, mesmo que seja com pouco. A gente tem condição de ajudar o próximo. A gente só precisa parar de olhar mais para o nosso próprio umbigo e entender que às vezes o irmão do lado ele tem uma necessidade que você pode sim suprir. A prática do amor é isso. E que a graça do nosso Senhor Jesus possa estar sempre conosco para a gente praticar o amor, ter paciência. Às vezes falta paciência, mas nós devemos fazer em termos a prática do amor com nós o tempo todo. Lembrem, nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Não há nenhum bom na terra, não há nenhum justo na terra. Se nós fazemos coisas boas, é porque o Espírito Santo habita em nós, não por nosso mérito próprio. Porque se fosse por nós mesmos, nós só cometeríamos atrocidades. Nós não merecemos o amor de Cristo, nós não merecemos o seu sacrifício, nós não merecemos a decisão de Deus em enviar Jesus e nem merecemos a decisão de Jesus em ir à cruz por nós. Nós não merecemos. A única coisa que a gente merece é a ira de Deus. É isso que a gente merece. Mas o seu amor, ele nos cobre. A sua bondade, ele nos cobre. E é nessa bondade que nós devemos pedir para que o Espírito Santo nos encha, para que o Espírito Santo nos complete, para que nós possamos, através do poder do Espírito Santo em nós, fazermos coisas boas e estendermos a mão ao nosso próximo que muitas das vezes está precisando de uma ajuda nossa. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador esteja conosco em mais esse dia, que a gente possa praticar o bem, sem ver a quem. Se você puder, ore comigo, depois eu digo aí, termina a gravação e você pode comentar. Amém, Bondoso Deus, Deus. Santo Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento. Obrigado por ter falado mais uma vez tão poderosamente conosco, Espírito Santo, nessa carta. Uma carta poderosa, uma palavra linda, maravilhosa, e que nós tomamos posse para a nossa vida, nós tomamos posse no dia de hoje. Nos proporciona, Pai, nos proporciona que nós possamos praticar o Evangelho diariamente com as nossas atitudes, não só com o nosso falar, mas, acima de tudo, com as nossas atitudes. Dá-nos força, Pai, para perdoarmos aquelas pessoas que não merecem o perdão, porque nós não merecemos o teu perdão, e ainda assim o Senhor também nos perdoa. Obrigado, Pai, pela dádiva do dia de hoje. Guia-nos pelas tuas veredas de justiça, Senhor. É o que nós choramos. Provê para nós o pão de cada dia, porque teu é o reino, é toda a glória. Cuida de nós, Pai, nesse dia, livrando-nos do homem mal, do laço do passarinho. Que seja feita a tua vontade nas nossas vidas sempre, Paizinho. E que nas nossas vidas possa resplandecer a luz e o sal que esse mundo tanto precisa. Porque esse mundo está perdido no meio de tanta iniquidade. Mas nós estamos aqui entregando a primícia do nosso dia para ti, Pai. Recebe como aroma agradável, em nome do teu Filho Jesus. É o que nós oramos, Paizinho, e te agradecemos. Amém. Amém. Amém, Senhor, que possamos